Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a vida extraordinária sobre ti e sobre todos da tua casa. Declaramos salvação na vida dos teus filhos, na vida do teu cônjuge, toda a tua casa servindo ao Senhor, e a promessa de Atos 16:31 se cumprindo na integralidade na tua casa. Declaramos em nome de Jesus sucesso na tua vida, sucesso nos teus negócios, sucesso no teu trabalho, sucesso na sua saúde, sucesso no seu corpo, sucesso na sua família, sucesso em todas as áreas da tua vida. No nome de Jesus liberamos essa palavra de vida, de paz e de bênção, e apresentamos ao Senhor todos os nossos pedidos. Apresentamos ao Senhor a nossa petição, o nosso clamor, as nossas lágrimas. Pessoas que estão clamando junto comigo do Brasil, do exterior, de várias partes e lugares. Nós apresentamos diante de Ti, Pai, os pedidos em favor de cada uma dessas áreas que estamos orando, que estamos clamando, estamos pedindo ao Senhor. E pedimos resposta do Senhor, pedimos a intervenção do Senhor. E reconhecemos, ó Deus, que tem coisas na nossa vida que somente o Senhor para fazer. Oramos por milagres, oramos por grandes maravilhas, e te pedimos, Espírito Santo de Deus, movimenta as coisas em nossa vida. Graças te damos, graças te damos. Glorifique o nome do Senhor por um instante. Glorifique o nome do Senhor pela sua bondade. Glorifique o nome do Senhor pela sua fidelidade. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Gratidão, Jesus. Gratidão, Espírito Santo. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos à Tua presença. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa noite. E te pedimos, Pai, envolve a nós e a todos a nossa casa. Sim, ó Deus, com Teu poder e com a Tua graça. Aleluia, aleluia. Amém. Talvez haja pessoas aqui nessa oração que nunca disseram um aleluia. A palavra aleluia significa louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos hoje no 15º dia do nosso propósito, e estamos com um propósito aqui essa semana: não quebrar o propósito. Amém? Vamos até domingo, imparáveis na intercessão, na busca, crendo no Senhor. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para começar, o testemunho da Caroline, e ela escreveu assim: o Senhor profetizou sobre a vida de uma promotora, sobre uma promoção que aconteceria. E eu, sendo promotora, recebi com o coração aberto e muita fé. No dia 30, eu fui promovida no trabalho. Louvo a Deus pelo seu cuidado, pela sua vida, que é canal de bênção para nós. Deus continue lhe abençoando. Acompanhe as orações todos os dias, às 6 horas da manhã. Que Deus te abençoe. E olha o testemunho também que eu recebi da Paula. Ela escreveu assim: a paz do Senhor, hoje eu venho testemunhar a cura da minha irmã. Ela fez exames de rotina e foram constatados nódulos na tireoide. Agendamos um segundo exame com um especialista em São Paulo, e quando ela estava na sala, o médico não encontrou nada. Ele repetiu o exame em outra máquina e não havia absolutamente nada na tireoide dela. O doutor disse que nunca havia visto isso, que nódulo de tireoide não regride, muito menos some. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Obrigado por ser instrumento de Deus em nossas vidas. Não perdemos nenhuma oração, que Deus continue te abençoando. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Ele é Deus de milagres. Aleluia. Ele é Deus de milagres. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aí. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu não creio em acaso. Eu creio que o Senhor nos apresenta pessoas, e o Senhor pode estar me apresentando para você que está aqui pela primeira vez. Então, vamos caminhar juntos, certo? Existe um propósito. Deus não conecta alguém de forma aleatória. Deus não comete erros.
ainda mais se nós estamos orando para que o Senhor nos coloque diante das pessoas certas e nos lugares certos. Amém? Deus vai te apresentar as pessoas certas. E hoje eu quero falar sobre não temer o mal, mas investir na sua vida com Deus. Eu vou repetir. Não temer o mal, mas investir na sua vida com Deus. Você sabe, eu como um cristão, como um pastor, e também rodeado de muitas e muitas pessoas, às vezes ouço coisas ruins, às vezes ouço coisas negativas. Esses dias até eu falei sobre isso, né? Quando alguém sonha algo ruim com você, ou quando alguém, sabe, lhe coloca um medo, sabe, ou você ouve uma coisa negativa, enfim. E geralmente as pessoas, quando elas ouvem uma coisa negativa ou recebem uma palavra pessimista, elas começam a temer o mal. Elas começam a temer o mal, elas começam a ter medo, a ter insegurança e ficam falando muito do mal, do negativo, das trevas, de demônios e outras coisas. Bem, nós sabemos da realidade do mundo espiritual, certo? Eu falo muito sobre batalha espiritual aqui porque eu acredito que nós precisamos estar revestidos em oração. No entanto, eu tenho aprendido que eu combato as trevas, eu combato o mal, investindo na minha vida com Deus. Ou seja, ainda que eu saiba que exista o mal, que exista o negativo, que exista aquilo que está lutando contra mim, eu tenho buscado a Deus, eu tenho investido em uma vida em Deus. E eu quero lhe aconselhar exatamente isso, a você não focar no negativo, mas você investir em uma vida em Deus. Não de forma a ignorar o mal, mas de uma forma, sabe, de se encher tanto da presença de Deus, que quando o mal aparecer, você diga: ah, é você, sai da minha frente, no nome de Jesus. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está contra mim. Você não pode temer nada. Você tem que crer que Deus está na sua vida, que o maior poder do universo, da galáxia, reside em você, que é o poder de Jesus Cristo. Não existe Deus, eu gosto muito daquela canção que diz: não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. É isso, exatamente isso. Invista na sua vida com Deus. Mergulhe em Deus, se encha da palavra. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de entrega, uma vida de santidade, uma vida de rendição a Deus. Faça isso, entregue-se ao Senhor, invista na sua vida em Deus, invista. Eu tenho falado para as pessoas aqui nas orações, vocês têm que investirem na sua vida espiritual. Não deixem o diabo, sabe, tirarem vocês da presença de Deus, quebrarem o propósito de vocês. Deus é maior. Eu quero que você creia que investindo na sua vida com Deus, nada será igual. Tem um texto da palavra que eu quero compartilhar com você. Mateus 16, 25, que diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Para eu ganhar a vida de Deus, eu preciso perder a vida de pecado, a vida de erro, a vida de corrupção. Então eu preciso morrer para uma vida para nascer para outra. E isso só é possível a partir do momento que Deus é a minha prioridade, a partir do momento que nada mais compete com Deus na minha vida. Não entregue sua vida ao vazio, não desperdice seu tempo, invista sua vida em Deus. Tem muita gente que tudo que está construindo são paredes, tijolos, coisas, estão aumentando em bens, e eu não sou contra isso, ao contrário, eu acredito que é uma das formas de Deus nos abençoar, mas eu acredito que mesmo que você ganhe o mundo inteiro, se você não tiver um relacionamento com Deus, uma conexão com Deus, então você é uma pessoa vazia.
Eu sinto lhe dizer isso. Porque, sabe, conquistas, títulos, troféus, prêmios, reconhecimento, influência, seguidores, seja lá o que for, dinheiro, poder, muita coisa no seu nome. Isso é uma bênção? Eu não vou dizer que não é uma bênção. É uma bênção, claro que é uma bênção. Mas, se você não tiver Deus no centro da sua vida, tudo isso não vai, sabe, lhe dar alegria, isso não vai lhe dar prazer. Ao contrário, sabe, a gente vê que na vida as pessoas correm muito para conquistar as coisas. Trabalha para comprar o apartamento dos sonhos. Trabalha para comprar o carro dos sonhos. Trabalha, né, para ter uma aposentadoria tranquila. E quando chega, sabe, a realização do sonho, né, que Deus dá a graça para a pessoa realizar o sonho, ela pensa, puxa, eu achei que eu ia me alegrar mais. Ela se alegra no momento, mas no outro dia ela já não se alegra mais. Por quê? Porque não tem nada nesse mundo que pode completar você, a não ser Deus, a não ser Jesus, a palavra dele. É isso que as pessoas não entendem da nossa fé. É isso que as pessoas não compreendem. Porque, sabe, você pode ter muitas coisas, mas se você não tiver Deus, você não vai ter paz, você não vai ter a alegria, você não vai ter algo preenchendo você por dentro. E sabe, sem Deus, a nossa vida é como uma casca. Ela pode ser bonita por fora, mas por dentro ela é oca. E só sabe o que eu estou falando quem já experimentou isso, quem já se sentiu vazio, quem já se sentiu solitário. Deus não precisa esperar que você chegue ao fim da linha para agir na sua vida. Porque tem gente que, sabe, ela tem que experimentar de tudo, ela tem que viver tudo, ela tem que apanhar de todo mundo, ela tem que ter várias derrotas para que então ela se renda a Deus. Precisa. Em alguns casos eu acredito, sabe, que Deus vai permitir que a pessoa vá até o fim da linha, para que ela reconheça e olhe para o alto e veja a sua salvação em Jesus Cristo. Mas isso não precisa ser assim. É só dobrar o coração para a verdade que Deus está mostrando para ela todos os dias, porque, gente, nenhum de nós pode ignorar que a verdade de Deus aparece para nós todos os dias. A verdade de Deus aparece nos mostrando caminhos errados que nós temos que mudar e nos mostra também o que é certo na vida. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, diz assim: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ele não está dizendo aqui que ninguém foi chamado. Não, Ele está dizendo alguns foram chamados, mas nem tantos. Existem alguns, mas são poucos. Porque com a própria força, ninguém prevalecerá. Com a própria força, o homem é vazio. Com a própria força, enquanto o homem está conquistando e está cegado, está focado, sabe, ele nem se dá conta do vazio que existe dentro dele. Mas haverá sinais que está faltando Deus para ele. É por isso que eu venho aqui hoje dizer para você que você tem que investir em Deus. Porque não é a nobreza, não é o poder, não é a sabedoria que vai te preencher. Algumas pessoas pensam, não, quando eu conseguir, sabe, quando eu conseguir me tornar aquela pessoa, quando eu conseguir ser o mais rico da turma, quando eu conseguir, sabe, marcar o meu legado aqui nessa terra, então eu serei feliz. E eu sinto lhe dizer, mas o fim dessa estrada não é felicidade. O fim dessa estrada, sem Deus, é vazio. É por isso que eu creio que eu e você
temos que investir na nossa vida com Deus. Entenda, Deus não está pedindo para você abrir mão do que você tem, das riquezas, ou dos projetos, ou dos teus sonhos, não. Mas Ele está dizendo para você, pare de buscar essas coisas, cuide disso, administre, mas pare de buscar essas coisas e busque a minha presença. Aleluia! Sabe por quê? Porque enquanto nós buscamos coisas, a glória às vezes é nossa, mas quando nós buscamos a Deus, e o que Deus coloca na nossa vida, e o que Deus faz na nossa vida, a glória é dele. É por isso que é melhor você trocar a sua glória pela glória dele, porque a glória dele é poderosa, a glória dele enche um lugar, a glória dele transforma uma vida, a glória dele modifica um coração. Aleluia! Sabe, eu não sei você, mas eu sei que o final de uma vida vazia é a frustração. Sabe, é a frustração. Por isso, não endureça seu coração hoje, invista na sua vida com Deus. O homem só pode tirar de você aquilo que Ele mesmo lhe deu. Mas o que veio de Deus, nenhum homem pode tirar. Aleluia! Sabe, o que você conquista pode ser tirado de você. Mas o que Deus coloca em você, ninguém pode tirar, sem autorização dele. É por isso que quando eu olho para Paulo, que estava preso, e ele escreve a carta aos Filipenses, ele estava num lugar terrível, nojento, mas ninguém tirou a alegria dele, ninguém tirou o prazer dele. E ele disse várias vezes, alegrai-vos o Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como que pode um homem que estava sendo, roubado de tudo, até da sua liberdade, estar ainda completo por dentro? Ele investiu a sua vida em Deus. O melhor investimento que você pode fazer na vida é investir a sua vida em Deus. É o melhor investimento. Ei, vocês que trabalham com investimentos, trabalhem com seus investimentos, mas, saibam de uma coisa, o melhor investimento sempre vai ser Deus. Invista em sua vida com Deus. Aleluia! Escreve aqui nos comentários, o melhor investimento da minha vida é a minha vida com Deus. Escreve aí, faça uma declaração pública, faça uma declaração espiritual e diga aí, o melhor investimento da minha vida é a vida com Deus. É o melhor investimento. Aleluia! Glória a Deus. Deixa essa palavra no teu coração. Ok? Quero agora declarar Salmo 91, esse salmo de defesa, de ataque. Quero também convidar você a se tornar aluno da Academia Quinto Global. Tivemos hoje uma aula incrível, maravilhosa. Amanhã vamos ter outra, quarta vamos ter a mesa de conselhos e final de semana, para quem é aluno da academia, vai poder assistir quase que toda a Escola de Profetas, não toda, uns 90%, tá? E o restante é só por presencial. Então, você que é meu aluno na Academia Quinto Global, essa semana, te prepara, vai ser bênção, muita bênção. E você que não é meu aluno, eu quero convidar você a caminhar mais perto da gente. Eu quero convidar você a fazer, uma entrega maior a Deus. A Academia Quinto Global vai ajudar você a crescer na sua vida com Deus, no seu relacionamento, no seu discernimento espiritual. Você pode ir lá no meu site hoje mesmo e tomar essa decisão, www.vinicius07.com.br. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar aqui o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir a você para deixar sua curtida aqui nesse vídeo e compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio.
porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pegue aí a sua planilha, onde estão seus pedidos de oração. Amém? Vamos clamar ao Senhor. Meu Deus e Pai, eu sou tão grato a Ti, porque eu tenho investido a minha vida em Deus e eu tenho colhido muitos resultados disso. Eu sou completo, eu sou feliz por causa da presença do Senhor na minha vida. Não é por aquilo que conquistamos, é por aquilo que está dentro de nós. Por isso, Pai, a minha oração é para que o Senhor quebrante o coração de cada pessoa que está aqui nessa oração hoje, para que eles tomem uma decisão de investirem a sua vida em Deus. Continuem realizando seus sonhos, seus projetos, vivendo suas vidas, mas agora com um foco diferente, um foco em crescer em Deus, um foco em ter mais intimidade com Deus, um foco em estar mais perto do Espírito Santo, da Palavra de Deus, de uma vida consagrada, de uma vida entregue ao Senhor, e que através da vida deles, sua casa, sua família, seus vizinhos sejam impactados para a glória de Deus. Espírito Santo, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração, pedidos que estão sendo feitos aqui no Brasil, nas nações, e nós oramos pedindo respostas do Senhor. Senhor, libera respostas, derrama da Tua graça, derrama do Teu favor e abençoe, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção, eu peço o Teu favor, eu peço que o Senhor abra portas, eu peço que o Senhor quebre correntes agora espirituais, vícios, e pessoas que estão distantes de Ti, que têm uma experiência com o Senhor. Toque-os com o Teu poder, Espírito Santo, toque-os com a Tua graça agora, no nome de Jesus. Eu apresento cada pedido de oração e eu declaro, não existe nenhum pedido que seja impossível para Deus. Deus pode, e nós declaramos saúde, declaramos cura, declaramos transformação, vida de Deus, vida do Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Graças te dou, graças te dou, graças te dou. Amém e amém. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho que lhe dizer isso. É impressionante o que eu estou sentindo dentro de mim aqui nessa oração. Sabe, eu sei que Deus está falando com muita gente aí. No nome de Jesus, que o Senhor te toque, que o Senhor te encha mais e mais. Senhor, encha-os do Teu Espírito Santo, dá experiências a eles sobrenaturais. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. É aquele, Pai, que tem dificuldades para crer, que precisa ver para crer. Nós oramos por milagres agora, para que ele veja, para que ele creia, para que ele sinta o poder do Espírito de Deus tocando na vida dele. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Compartilhe essa oração. Amém? E amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui nesse propósito. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o Teu poder agora. Oramos também por batismo no Espírito Santo, para
para que aqueles que não são batizados no Espírito Santo recebam essa graça maravilhosa, sejam cheios do poder de Deus. No nome de Jesus nós oramos, para que cada pessoa que está aqui nessa oração seja batizada no Espírito Santo, seja tocada pelo poder de Deus agora. Toque-os, ó Deus, com o teu poder. Toque-os, ó Deus, com o teu favor. No nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, ó Pai, eu peço que a Tua mão de poder esteja sobre essa pessoa. Toque, ó Pai, agora. Oro também por aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, no nome de Jesus. Aquele que está sem forças, aquele que está sem ânimo, aquele que tem lutado, Pai, contra muitos adversários e que está desgastado, que agora receba uma força do alto, receba a força que vem de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti e eu peço o Teu milagre, eu peço a Tua intervenção. Toque com o Teu poder, Senhor, toque com a Tua graça, toque, doce e amado Espírito Santo agora. Cada pessoa que está aqui seja tocada pelo Teu poder, seja tocada pela Tua graça. Sim, Jesus, envolve-a com o Teu poder, envolve-a com a Tua graça agora. Em o nome de Jesus, eu abençoo tua vida e abençoo a tua família. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. É com prazer que estamos aqui nessa oração da noite. Estamos orando por batismo no Espírito Santo. E estamos esses 3 dias orando por isso, buscando a presença de Deus. A Bíblia diz uma coisa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus estabeleceu como promessa: se você buscar, você vai encontrar. E nós estamos buscando a Ele. Tem muita gente que me pede oração, buscando o batismo do Espírito Santo, e nós estamos orando por isso, para que o Senhor toque, no nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: o Espírito Santo já está me tocando. E você pode ser batizado no Espírito Santo não só aqui, durante a oração, mas você pode ser batizado no Espírito Santo quando estiver deitado na sua cama, acordando pela manhã. Você pode ser batizado no Espírito Santo até andando na rua, Deus te encher dentro do seu carro. Deixa eu contar para vocês como que foi a minha experiência. Eu era novo convertido e fui a um culto normal da semana na igreja, não foi nem culto de domingo, culto de semana. E quando chegou no final do culto, o pastor chamou todos para virem à frente e ele disse: hoje nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. E daí saiu aquele monte de obreiro de cima do altar. Me converti numa igreja bem tradicional. E aqueles obreiros saíram do altar e começaram a impor as mãos e assim como as pessoas que estavam ali, eu comecei a buscar Deus e comecei a orar: Senhor, me toca, Senhor, me toca. Quando aquele obreiro colocou a mão sobre a minha cabeça, eu senti um fogo de Deus, senti um calor, sabe? É como se alguém tivesse ligado uma estufa na minha cara. Eu senti um calor e de repente comecei a falar em línguas estranhas. Foi algo sobrenatural que aconteceu comigo. Aí eu fui para casa naquele dia e entrei no meu quarto e fiquei ali por um bom tempo orando em línguas estranhas. E quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe um dom que é o dom de línguas. E você pode ativar esse dom quando você quiser. Você pode estar dirigindo, orando em línguas. Você pode estar numa caminhada, orando em línguas. Você não precisa orar alto, gritar, sabe? Eu digo, as pessoas são livres. Se querem gritar, que gritem. Se querem falar alto, que falem. Mas eu falo bem baixo, sabe? Para não incomodar ninguém, porque é uma edificação minha. É uma edificação própria. A Bíblia diz lá em Judas, verso 20. Então eu oro, choramandará, calarabaxê, oramandará, show. Eu não falo alto, sabe? Se eu estou num culto, se eu estou em casa, eu não acordo meus filhos quando eu começo a orar. Não, eu falo baixinho, eu oro baixinho, sabe? Porque Deus não é surdo. Vamos começar por aí. E segundo, é tudo com ordem e decência. Então, eu acredito muito na edificação pessoal,
E acredito que nós podemos orar dessa maneira. E se você não é batizado no Espírito Santo, deveria buscar o batismo, mesmo que você não seja batizado nas águas, certo? Cornélio, como eu disse na oração da manhã, também não era batizado nas águas, e ele foi cheio do Espírito Santo, toda a família foi cheia do Espírito Santo. Então, para você ser batizado no Espírito Santo, independente de você ser batizado nas águas, basta você buscar o Senhor com todo o desejo do teu coração. Amém? É isso que nós estamos fazendo. Eu quero ver aí a tua busca. Quero ver a tua busca aí no sábado de manhã, domingo de manhã, junto comigo aqui. Quero ver você buscando aí essa presença. E você que já é batizado no Espírito Santo, você vai buscar um renovo de Deus. O Senhor venha sobre ti, o Senhor te encha. É um tempo de busca. É como se fosse uma vigília, só que uma vigília, sabe, online. Uma vigília que nós estamos nos conectando com Deus e certamente Deus está operando. Bem, eu quero hoje falar sobre Provérbios 10, 26, que diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Eu vou repetir isso. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Tem muita gente botando desculpa para não fazer as coisas. Isso é preguiça, isso é um pecado. A Bíblia diz que assim como o vinagre para os dentes, ou seja, é péssimo para os dentes o vinagre, a Bíblia diz que o preguiçoso para quem ele trabalha, ou no lugar que ele estiver, ele não vai fazer bem. Por quê? Porque ele não está cumprindo o propósito dele de vida. Ele não está cumprindo o que Deus determinou para ele, seja de ser o provedor do lar, seja de ser um bom voluntário num lugar, seja de ser um bom funcionário, um bom colaborador numa empresa. Ele não vai fazer bem para aquele lugar. Por quê? Porque a preguiça é um pecado, é um destruidor de destinos. A preguiça é um destruidor de destinos. E é como eu falei aqui para vocês, Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Então você tem que entender que a preguiça, ela pode arruinar até as promessas que temos para nossas vidas. E aqui diz esse texto que quando usamos uma pessoa preguiçosa, é como fumaça nos olhos e vinagre nos dentes. Ou seja, é uma péssima ideia escolher uma pessoa preguiçosa para ajudar você. É uma péssima ideia. A Bíblia que diz que é uma péssima ideia. Então, a pessoa preguiçosa, mesmo que ela tenha muitas promessas de Deus na vida dela, mas se ela não for o tipo de pessoa que trabalha, o tipo de pessoa que se dedica, o tipo de pessoa que acorda cedo, como que Deus vai abençoar? Existem promessas que Deus dá para uma pessoa, mas ela tem que acordar cedo, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ter responsabilidade, ela vai ter que transpirar, ou seja, vai ter que fazer a parte dela para Deus abençoar. Deus não pode abençoar uma pessoa que não é dedicada ao seu propósito. Toda pessoa tem que ser dedicada ao seu propósito. Então, a preguiça é um dos piores pecados, porque pode impedi-lo de alcançar algo, ou você pode perder até o que já conquistou, por causa da preguiça. Sabe aquela pessoa que tem preguiça de fazer as coisas? Ela tem preguiça, sabe, de cuidar até do que é dela. Ela não cuida nem do que é dela, porque para ela tudo é trabalhoso, tudo é muito difícil, tudo não dá. Ela vai perder o que ela tem se ela permanecer dando desculpas. O preguiçoso se torna mestre em dar desculpas. E se nós queremos viver o que Deus tem para nós, nós precisamos parar de dar desculpas. Senhor, eu não posso te servir porque estou cuidando da minha mãe. Senhor, eu não posso ir trabalhar, sabe? E às vezes não é que a pessoa tem um problema, às vezes ela não tem problema, é que ela acha que ela tem. E daí ela fica naquela situação. Então nós devemos ter cuidado. A preguiça, ela está destruindo o teu futuro, destruindo o que Deus tem para você.
diz que por causa da preguiça, o telhado da casa desaba. E se nada for feito, a casa inteira desmorona. A preguiça destrói um lar. A preguiça destrói um casamento. A preguiça pode impedir todas as promessas que Deus tem na sua vida. Então não deixe a preguiça tomar conta. Aí você diz assim, não, mas eu estou desanimado, aconteceu algumas coisas comigo, eu não consigo ter ânimo para as coisas, eu perdi as forças. Então você vai ter que pedir ajuda para Deus, porque você não pode estar nesse estado. Sabe por quê? Porque Deus te criou para mais. A preguiça pode roubar de você o que Deus tem para a sua vida. Você vai permitir que isso aconteça? Você vai permitir que alguém roube o que Deus te deu? É assim? Não, mas é que meu sócio me traiu, roubou meu dinheiro, eu agora não tenho mais, vontade de nada. Larga a mão desse desânimo, dessa preguiça que você está nesse momento e seja forte e corajoso, como a Bíblia diz. Vá atrás, vá recuperar o que você perdeu. Não aceite a derrota, não aceite viver dessa maneira, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Eu descobri que existe algo tão perigoso quanto, ou até mais do que a preguiça, que é de dar desculpas. As desculpas. Eu não faço isso por causa daquilo, eu não faço isso por causa daquele outro. Deus pode te livrar do fracasso, mas é improvável que Ele te livre de uma desculpa. Uma desculpa é a coisa mais sutil que alguém pode dizer para justificar coisas que não está fazendo direito. Então você pode dar muitas desculpas, mas isso não é justificável. Você pode falar, que é o tempo, você pode falar que é isso, que é aquilo, que é o outro. Você pode falar o que você quiser. As desculpas, elas não têm o livramento de Deus. Você fica dando desculpa, certo? Como eu disse, Deus te livra de um fracasso, mas não te livra das desculpas. É por isso que é tão importante nós pararmos de mentir para nós mesmos. Eu vejo pessoas que não concluem seus estudos, que não dão sequência à empresa que começaram, e eles estão sempre achando um culpado. Sempre tem alguém que é culpado da situação deles. Então, pessoas que são assim, elas começam até a invejar e atacar os outros, em vez delas mesmas produzirem. Nós não podemos justificar o nosso fracasso a todo momento. Nós temos que abrir mão das nossas desculpas para viver o que Deus tem para a nossa vida. Eu gosto muito de um texto que é Romanos 1:20, que diz: pois desde a criação do mundo Deus criou as coisas que se veem claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. O que a Bíblia diz aqui é que Deus criou as coisas com clareza. Elas podem ser vistas. O que Deus faz são claros. O que faz a justificativa? O que faz a pessoa se desculpar? O que faz uma pessoa se desculpar, é ocultar algo que ela não quer mostrar. Então ela dá desculpas. Então ela nunca é a culpada. A culpada é os outros. A culpada é o governo. A culpada é o pastor da igreja. O culpado é o que deixou de pagar ela. O culpado é a família dela que não apoia ela. O culpado é o pai que abandonou. Sempre tem um culpado, mas, a pessoa nunca olha para si. Ela nunca olha para ela mesma, ela nunca vê que ela é quem está errada. Por isso nós precisamos mudar a forma como nós estamos nos posicionando, a forma como nós estamos falando, a forma como nós estamos justificando. São desculpas. Se tudo que Deus faz é claro, por que a pessoa não é clara, até mesmo com ela mesma? Eu estou nessa situação por minha culpa, porque eu deixei esse vício tomar conta de mim, eu deixei essa situação, me governar e acabei largando tudo. E agora eu tenho preguiça para retornar. Eu quero dizer uma coisa para você: pare de dar justificativas e Deus vai te honrar. A primeira desculpa que
devemos remover das nossas vidas é a desculpa, sabe, que se dá, uma desculpa esfarrapada. Da onde eu vim, sabe, da família que eu vim. Você pode ter vindo de uma família extremamente humilde, simples. Isso não justifica, sabe, o fato de você não querer mais na sua vida. Você tem que parar de dar justificativas do porquê que você parou, o porquê que você desanimou. Você tem que parar de dar essas justificativas. Gideão, capítulo 6, verso 15, em Juízes, ele diz assim: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Por que nós pensamos isso? Que o fato de termos nascido numa família humilde, né, e justificamos agora o fato de não empreendermos, justificamos o fato de não queremos crescer, de não queremos mais, porque ficamos condicionados a uma situação lá do passado. Ei, ninguém escolhe aonde nasce, mas todos nós podemos escolher que fim nós iremos ter e que fim nós podemos dar, sabe, para a nossa própria vida, para o destino que Deus tem para a nossa vida. Então, devemos parar de dar justificativas. Deus não levanta alguém das desculpas. Eu quero deixar isso bem gravado, por isso que eu repeti várias vezes: Deus não levanta alguém das desculpas. Enquanto você não for 100% claro e sincero com Deus e reconhecer que a falha foi sua, você não pode, sabe, ser ajudado pelo Todo-Poderoso. E a segunda coisa, não use sua situação econômica ou familiar como a principal desculpa para não fazer as coisas. Alguns deixam de fazer faculdade porque dizem: a família que eu vim é uma família muito simples. Ei, mas hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem várias oportunidades, certo? Que as pessoas podem ter. Você não deve desistir dos seus sonhos porque, sabe, por causa da sua situação econômica difícil, você não pode desistir dos projetos de Deus na tua vida, porque as coisas estão difíceis ou porque as coisas estão travadas. Não, você tem que seguir em frente, porque sempre vai ter desafio em nossa vida, sempre vai ter problemas em nosso caminho. Nós vamos ter que abrir mão da preguiça, das justificativas para romper e para avançar. Então, não dê desculpas, faça o que precisa ser feito e Deus vai te honrar. Eu deixo essa palavra no teu coração, uma palavra um tanto forte, mas ao mesmo tempo muito poderosa, porque se Deus tem promessa para mim e para você, nós precisamos, sabe, apropriar 100% dessas promessas. Nós não podemos nos render, nós não podemos desistir, nós devemos nos apropriar. E ainda que, sabe, às vezes a gente justifica algumas decisões da vida da gente, de não querer se envolver com determinada coisa, e começamos a justificar. Olhamos tanto para as dificuldades e não olhamos para o Deus que está conosco. Deus está conosco. Pare de olhar para as dificuldades, se conecte a Deus, se conecte ao propósito de Deus e você verá o agir do Senhor na sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero falar rapidamente também dos nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 2, Café com Jesus 1. Nossos livros estão já em todo o Brasil. Ontem eu recebi fotos de pessoas que encontraram nossos livros no aeroporto, encontraram nossos livros em várias livrarias, e glória a Deus por isso. Olha só, aqui você encontra um versículo bíblico, uma oração para você fazer comigo, direções para o teu dia, e aqui embaixo você vai fazer a tua própria oração. Você vai escrever ela a punho, certo? Os dois livros juntos têm mais de 700 orações, que você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E também eu tenho esse livro aqui, que é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, tá lá no nosso site, adquira. Nós vamos enviar para você de qualquer parte do Brasil. Nós estamos hoje enviando livros, e também há em muitas livrarias, no aeroporto de Congonhas ali. Geralmente nossos livros também estão por ali, é só você procurar, você encontra, ok?
ok? Muito bem. E se você não é aluno da Academia Quino Global, que é uma escola online que eu tenho, eu convido você a se tornar nosso aluno. Segunda, terça e quarta eu estou nessa escola online que tem abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Quer ser nosso aluno, quer crescer espiritualmente? Vá até o meu site e ali se torne nosso aluno. Domingo agora estarei em Porto Alegre, às 9 horas da manhã, na Igreja Manancial da Graça, junto com o pastor Samuel Felipe. Vou transmitir o culto de lá, vai ser maravilhoso. Também vou rever os nossos irmãos da Grande Porto Alegre. E à noite eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, 20 horas eu estarei no culto ministrando. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem, Salmos 91. Salmos 91, quero declarar do 1 em diante, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração. Manda para alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra, alguém precisa sair, sabe, da zona de conforto. Deus quer movimentar pessoas que têm potencial. E essa mensagem não veio para julgar você, ela veio para lhe levantar. Certo? Deus livra o homem dos fracassos, mas não das desculpas. Essa é a palavra. Talvez você diga, puxa, falou comigo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque foi o Senhor que ministrou essa palavra no meu coração. Verso 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora? Certo? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar aí, ó. Amanhã nós vamos continuar aqui nessa busca pelo Espírito Santo. Amanhã às 6 horas da manhã. Também quero pedir que os irmãos orem. Amanhã temos programa de televisão na Rede TV às 10 horas da manhã em rede nacional. Ore por nós para que esse programa possa abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toque-a com teu poder, ó Deus, e toque-a com a tua graça. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor, a sua presença, encha a vida dessa pessoa agora. Senhor Jesus, nós oramos por batismo no Espírito Santo. Sim, oramos por batismo no Espírito Santo. Toque-os, Jesus, e batiza eles. Chora, mandará, chora, mandará. Toque-os com o teu poder, ó Deus. Toque-os com a tua graça. Encha-os da tua presença agora. Jesus, a tua palavra diz que é o Senhor que batiza no Espírito Santo. Batiza essa pessoa agora no Espírito Santo, encha-a de poder, que ela tenha uma experiência com Jesus Cristo agora. Toque assim, toque-a com a tua graça. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente e emocionalmente, para que seja curado totalmente. E apresento diante de ti todos os pedidos de oração. Uma mãe que ora pelo filho, uma esposa orando por um marido orando pela esposa, orando pelos filhos. Meu Deus, eu oro para que essa casa seja visitada pela presença de Deus. Leva embora a ansiedade, leva embora todas as preocupações, perturbações, aflições, e que venha um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de descanso. No nome de Jesus Cristo, e profetizo que essa casa está sendo cheia do poder de Deus, que todos terão uma experiência com Cristo Jesus. Amém e amém.
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu Deus, nós oramos por providência divina, não só financeira, mas a providência, meu Deus, de oportunidades, de portas certas, de boas conexões. Também te pedimos a providência, meu Deus, de outros tipos de recursos, para que possamos cumprir o nosso propósito, o nosso destino. Eu apresento diante de Ti, Pai, os desafios que cada pessoa tem enfrentado e coloco, Senhor, ela, sua casa, sua família e tudo que estiver ligado a ela diante de Ti. Pedimos a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre. Oramos, Pai, para que seja quebrado agora todo ciclo de dificuldade, de escassez, todo tipo de obra contrária, de oposição ao crescimento, ao avanço, ao desenrolar das coisas na vida dessa pessoa. Oramos em nome de Jesus também, quebrando completamente todo ataque espiritual, toda ação maligna, tudo aquilo que vem contra essa pessoa. Nós damos uma ordem e bate em retirada. Toda obra de inveja, toda obra de maldade, nós quebramos e cancelamos. Também desfazemos palavras malditas declaradas contra a vida dele, declaradas contra a vida dela. Toda palavra negativa, toda palavra de maldição, toda praga lançada está por terra em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, que o sangue de Jesus está sobre essa casa, o sangue de Jesus está sobre essa família. Nenhuma arma forjada prosperará. E toda língua que ousar em juízo, nós a condenaremos. No nome de Jesus, nós declaramos a justiça de Deus e a providência do Senhor sendo liberada nessa vida e nessa família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo à oração da noite. E hoje eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. E essa palavra, eu sei que se você caminhar por essa palavra e entender essa chave, Jesus é a chave. Jesus é a chave. Diga comigo, Jesus é a chave. Amém? Se você entender essa palavra, sua vida pode dar um salto, sim. Você sabe qual é a diferença de uma promessa barata para uma promessa de peso e que certamente se cumpre? É quem a fez. Nós temos uma certeza nas promessas de Deus e sabemos que as promessas de Deus, elas têm peso, não são uma promessa barata, elas têm peso, porque quem as fez nunca quebrou uma promessa, nunca quebrou. Tem gente que tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus, tem dificuldade de acreditar em Jesus, porque nunca experimentou o cumprimento de uma promessa. Eu vim a crer em Jesus por uma experiência. Você precisa ter uma experiência com Deus. Eu já vi pessoas dizendo, não quero saber nada do Evangelho, não quero saber nada de Jesus, isso é uma coisa lá do passado, eu não quero me envolver com isso. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A partir do momento que você experimentar, você não vai querer viver outra coisa. Eu digo porque eu vivo isso. Eu conheci Cristo, eu não vim de um berço evangélico.
Jesus é a chave da minha vida. Jesus quer ser a chave da sua vida. Os homens, igrejas, aonde tiver pessoas, vai haver falhas. Mas você nunca vai encontrar falha em Jesus e na palavra dele. A palavra de Deus não falha. Cristo não falha. Você pode descansar em Deus. Se você está em busca da verdade, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Por isso, eu lhe convido a conhecer a Cristo. Sabe, algumas pessoas deixam de experimentar Cristo porque elas veem tantos escândalos, elas veem tantas coisas assim que elas dizem, eu não quero isso para mim. Mas não esqueça, os homens falham. Cristo é a sua palavra, não falha. E se você experimentar as palavras de Jesus na sua vida, você vai conseguir vencer tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te faz sofrer. Isso não é uma promessa barata, como eu disse, é uma promessa com peso. Isso é uma promessa com peso. Jesus é a chave. Jesus é a chave. E claro, cada um faz essa chave que entende, que tem temor. Eu descobri essa chave e uso para viver uma vida intensa com Deus, uma vida intensa com a minha família, cumprindo princípios. E eu sei que essas promessas, elas são fiéis e verdadeiras. Eu quero compartilhar um texto com você no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 4 e 5. E antes disso, eu gostaria de pedir a você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração, porque Deus está fazendo algo aqui. Deus está fazendo algo através dessa oração e você não pode ficar de fora. Lucas capítulo 5, verso 4 e 5 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Tinha sido uma noite longa para Pedro e para os seus amigos. Eles estavam cansados, sem dormir, e um sentimento de resignação invadiu o coração, depois de um dia tão frustrante que eles tiveram. Passaram a noite inteira e nada de peixe. E você sabe como nos frustramos quando não temos o resultado esperado no nosso trabalho. Aquele era o trabalho deles, era o meio de vida, era a empresa de Pedro, e as coisas não estavam bem. E eles então voltam para a margem e começam a lavar as redes para guardar, para pescar num outro dia. Mas então Jesus aparece. Jesus aparece, junto com ele uma grande multidão, e ele está ali pregando e cura e liberta as pessoas, e todo aquele movimento na praia, e Pedro e os seus amigos ali, ajeitando as coisas do seu trabalho, organizando para que no outro dia eles viessem a pescar. Eles não pescaram nenhum peixe, eles jogaram suas redes com esperança, mas ao pegá-las, só receberam o vazio da sua decepção. Quantas vezes tentamos e nos esforçamos, e vamos por aqui, vamos por lá, e nos mexemos, e tudo acaba em frustração. Tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim: eu falei, eu perdi tudo que eu tinha. Essas pessoas não tiveram uma boa noite de pesca, as coisas não deram certo para elas. E quantas pessoas estão assim, aonde elas tentaram resolver o problema no casamento, tentaram resolver o problema na empresa, tentaram se acertar com seus filhos, e acabou tudo em decepção. Toda a esperança foi embora. E eu não sei você, mas eu sou o tipo de pessoa que quando eu empreendo num projeto, quando eu coloco a minha cara em algo, eu quero que aquilo dê certo. Mas e quando as coisas não dão certo? E
quando as coisas dão errado. Aqui nós vemos que as coisas não estavam dando certo para Pedro, não estavam dando certo para a empresa. Aí você me pergunta, então você quer dizer que com Jesus as coisas vão começar a dar certo? Com Jesus tudo dá certo. Não estou dizendo que você não irá ter mais desafios, você não vai mais enfrentar dias difíceis ou dias de tempestades, mas você tem que entender que Jesus é a chave. Jesus é a chave, porque se Ele falar com você, se você se deixar ser guiado por Ele, se todas as coisas na sua vida serem controladas por Ele, se você colocar a sua vida nas mãos dEle, Ele vai levar você a um lugar de resultado. Eu vou repetir isso porque você precisa ouvir isso. Jesus pode te levar a um lugar de resultados. Porque por nós mesmos, nós podemos ter resultado num dia, ter resultado no outro dia, dar muito resultado. Mas sempre vai faltar alguma coisa. Porque Jesus não é só a chave, sabe, que resolve os problemas familiares. Ele não é só a chave que tem o poder de curar. Ele não é só a chave que tem o poder de consertar as coisas quebradas na sua vida. Mas Ele também é a chave para você viver uma vida abundante aqui nessa terra. Ele é a chave para você viver uma vida plena. Ele é a chave para você viver uma vida feliz aqui nessa terra. Talvez você esteja cansado de tentar ser feliz. Você reuniu muitas redes cheias de decepção e você pensa assim, e agora? Bem, eu venho aqui para dizer para você que você pode reverter completamente esse fracasso. Faça como Pedro. Permita que Jesus ele entre no seu barco. Pedro estava ali lavando as redes e Jesus pede o barco de Pedro para subir e para falar com a multidão. E Pedro, ele não tem problema, sabe, de colocar Jesus para dentro. Ele abre seu coração, ele permite que Jesus entre. Você tem que permitir que Jesus entre na sua vida, mas verdadeiramente. Algumas pessoas até ouvem Jesus, mas não deixam Jesus entrar no seu barco. Não deixam Jesus ser o Senhor da sua embarcação. Não deixam Jesus ser o Senhor do seu destino. Tem muitas pessoas que vêm às minhas orações, eles são simpatizantes da fé, e eu digo para você, eu não quero forçar você, mas eu tenho uma ótima dica para você. Deixa Jesus entrar na sua vida. Invoca o nome de Jesus e você será salvo. Deixa Ele assumir o comando da tua vida. Deixa Ele assumir o comando dos seus negócios. Deixa Ele assumir o comando dos seus sentimentos. Deixa Jesus, sabe, ser o centro da tua vida. Pedro ofereceu a Jesus o seu barco para ensinar uma multidão que estava na praia. E foi o começo do seu sucesso. Porque Jesus é a chave. O começo do nosso sucesso é quando Jesus entra na nossa embarcação. Quando Jesus entra na nossa vida. Você deve convidá-lo para o seu barco. Oferecer-lhe o seu coração. E se você entregar a Deus o controle de tudo e se consagrar completamente a Ele, você poderá ouvir a voz do Mestre guiando a um lugar de abundância. Jesus disse para Pedro, vamos voltar para alto mar. E Pedro disse, Senhor, aí Pedro veio com as desculpas, eu já tentei, nós pescamos a noite inteira, nós somos pescadores, olha só, nós sabemos como as coisas funcionam. Mas Jesus deu uma direção, Jesus falou. Sempre que Jesus falar, Jesus não é que nem nós, que joga a conversa fora, que gasta saliva. Jesus quando fala, as coisas movimentam. Aleluia. E Pedro então disse, sob a tua palavra eu lançarei as redes, sob a tua palavra eu vou voltar a tentar. E eu fico imaginando Pedro na praia, dizendo aos seus amigos e aos seus funcionários, gente, tirem as redes agora, porque nós vamos voltar em alto mar. Mas Pedro, nós já pescamos, estamos indo embora. Não, eu vou lançar a palavra, eu vou, aliás, lançar a rede, porque agora eu tenho uma palavra. Eu tenho a palavra desse que subiu aqui no meu barco e
Então nós vamos tentar. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você tem uma palavra de Deus, você deve tentar. Quando você tem uma palavra de Deus, você deve bater na porta. Quando você tem uma palavra de Deus, você pode recolher os cacos, sabe? E dizer: eu sei que por essa palavra Deus vai restaurar tudo isso que está quebrado na minha vida. Eu venho aqui em nome de Jesus declarar sobre a tua vida e sobre a palavra de Jesus, você pode e você deve tentar. Sobre a palavra de Jesus, você vai conseguir. Sobre a palavra de Jesus, as coisas acontecerão. Segura essa palavra, porque é uma palavra profética sobre a tua vida. Sobre a palavra de Jesus, você pode fazer as coisas diferentes. Então Pedro foi guiado por Jesus e ele lançou as redes e teve um grande sucesso. Foi a maior pesca que Pedro já viu na sua vida, chamada de pesca maravilhosa. Quando você é guiado pela voz de Deus, você é levado a um lugar de abundância. Quando você é guiado pela voz de Deus, você é conduzido para um lugar sobrenatural, você é conduzido para um lugar de milagres. Depois da sua consagração, vem a obediência diária à vontade de Deus. Deixe-se levar por Jesus. Pedro obedeceu a ordem de Jesus, mesmo quando parecia sem sentido. Ele deixou de lado seus sentimentos negativos, de raiva, de desânimo, e se deixou ser guiado pelo Mestre. O que vai acontecer quando você se deixar ser guiado por Jesus? O que vai acontecer? Você acha que as coisas vão dar errado? As coisas podem ser difíceis, mas elas vão dar certo, porque Jesus é a chave. Deus abençoou Pedro com uma pesca tão abundante que seus amigos foram também abençoados. Confie na palavra de Jesus, espere o melhor, é o início de novas vitórias. E se você está aqui de repente me ouvindo e você ouve as orações aqui constantemente, falta uma coisa para você: colocar Jesus para dentro da tua vida. Porque como Pedro, ele estava escutando ali com a multidão o que Jesus estava pregando, mas a vida de Pedro não mudou somente escutando. A vida de Pedro mudou quando ele colocou Jesus para dentro do barco. Aleluia! Coloca Jesus aí para dentro da tua vida. Coloca Jesus para dentro das tuas decisões. Coloca Jesus para dentro das oportunidades. Coloca Jesus para dentro do teu lar. E essas brigas vão acabar. Esse desrespeito vai acabar. Esse esfriamento no teu lar vai acabar. Essa sequência de azar, de dificuldade, de tantas coisas ruins que tem acontecido com você vai acabar. Por quê? Porque Jesus é a chave. Jesus é a chave. Coloca Ele para dentro da tua vida e as coisas vão começar a mudar radicalmente. Em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. Eu vim aqui com essa palavra. Coloca Jesus para dentro. Essa é a direção de Deus para a tua vida. Coloca Jesus para dentro. Aleluia. Coloca Jesus para dentro. É o que Deus está falando para você hoje. Coloca Jesus para dentro. Aleluia. Se você está me ouvindo nessa oração e quer convidar Jesus para entrar na sua vida, repita comigo essas palavras com sinceridade, acreditando nessa palavra que está borbulhando aí dentro de você nesse momento, e diga assim: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, entra na minha vida, entra na minha casa. Amém e amém. Pronto. Você deu início a um operar sobrenatural na sua vida. Você crê? Aleluia. Pedro sentiu tanto Deus naquele dia, e daquele dia em diante ele passou a seguir Jesus. E é isso que tem que acontecer comigo e com você. Eu sigo Jesus na minha vida porque eu tive uma experiência sobrenatural com Ele. E quando nós temos uma experiência com Jesus, nada mais é comum, nada mais é igual. Essa é a palavra que eu compartilho com você no nome de Jesus hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também anunciar com muita alegria o lançamento do Café com Jesus Kids, tá?
que é o nosso devocional para crianças. Olha que legal, eu vou abrir aqui, Jesus e os peixinhos do milagre, tá? Olha que tremendo. E aqui, quando vira a página, tem um desenho para as crianças pintar. Esse livro aqui, além de brincadeiras, de jogos, de muitos desenhos para pintar, nós estamos enviando esse kit de canetinha para as crianças se divertir. Elas vão aprender a palavra de Deus e também vão se divertir. Meu desejo, a minha oração é que as crianças sejam discipuladas. Eu disse para minha esposa, esse projeto foi um desafio para nós, mas ao mesmo tempo ele está carregado de propósito. Então, se você gostaria de presentear seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, entra hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e adquira o livro Café com Jesus Kids. Vai ser uma bênção para a tua casa, vai ser uma bênção para os teus filhos, tá bom? Ele faz parte do Café com Jesus 2 e do Café com Jesus 1, que são nossos devocionais. Também vai ser um devocional para as crianças, porque tem histórias bíblicas e tem princípios bíblicos e vai abençoar toda a tua casa. Eu creio nisso, amém? Adquira no nosso site www.vinicius17.com.br. O link, inclusive, está aqui na descrição do vídeo. Espero que sua família e seus filhos sejam muito abençoados, amém? E quero pedir a cada pessoa que está aqui junto conosco que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Lembrando que esse final de semana eu tenho um tour profético no sul do Brasil. Eu estarei amanhã em Farroupilha, sábado eu estarei em Caxias do Sul e no domingo estarei em Novo Hamburgo. Serão 3 dias de tour profético. Eu, minha esposa, minha equipe estaremos semeando a palavra de Deus e ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. Amém? Salmos 91, quero compartilhar com você e mais uma vez peço que você me ajude a compartilhar. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários, escreve aí a palavra provisão, porque é isso que nós estamos orando. O Senhor nos deu essa direção e nós vamos nos manter firmes até domingo, orando por provisão. Muitas pessoas têm me pedido oração pelas finanças e eu estou orando, eu estou crendo que nesse propósito Deus vai dar estratégias, Deus vai dar saídas financeiras, Deus vai prover, amém? E Deus vai abençoar. Então eu creio, diga assim comigo: Jesus é a chave da minha vida, amém? Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre você, que se você ouvir a voz de Deus, a voz de Deus vai levar você para um lugar de abundância. Ouça a voz de Deus hoje, ouça a voz de Jesus, amém? E compartilhe essa oração, manda aí para parentes, para pessoas próximas, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Permita-me orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Livra do mal, Pai, livra do laço Satanás, e que toda pessoa, Pai,
que tem enfrentado batalhas até mesmo a nível mental, com frases ou com palavras de derrota, de dúvida, que toda ação contrária a essa pessoa cesse agora. Eu quero declarar em nome de Jesus que a tua voz, ó Deus, vai levar eles a um lugar de abundância, a um lugar de avanço, a um lugar de rompimento. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e dizemos: Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Eu oro por grandes provisões entrando na vida dessa pessoa, entrando no seu caminho, entrando na sua empresa, entrando nos seus projetos e também nos seus sonhos. Que todo tipo de atrapalho, que todo tipo de atraso, que todo tipo de luta para que as coisas vinguem, para que as coisas funcionem, nós oramos agora declarando que cesse completamente toda ação contrária e declaramos vitória a essa pessoa. Senhor, dá sabedoria a ela, dá graça, dá favor, coloca as pessoas certas, libera abundância, libera fartura, libera ideias, libera estratégias, dá soluções a ela, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, e eu peço a intervenção do Senhor sobre a vida dela, a intervenção do Senhor sobre sua casa, a intervenção do Senhor sobre a sua família. Livra do laço maligno, livra da obra do passarinheiro, em nome de Jesus, da maldade, daquilo que vem contra ela, e da vitória, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor tire pessoas de situações complicadas, de situações impossíveis. Oramos por intervenção, oramos para que a mão do Senhor se movimente em favor dessa pessoa e dê vitória a ela, em nome de Jesus. E que essa abundância entre na casa dela, essa abundância entre na família dela, que Jesus, a sua palavra, a sua presença, a glória do Senhor se manifeste na vida dessa pessoa. Toque-os com o teu poder, Pai, e com a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lugar. Em nome de Jesus. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês em oração. E também te peço, me cubra em oração, porque estaremos nesse tour profético, abençoando a